Então, gente, vamos lá. Questão número 1 aqui. Os poderes administrativos, nas palavras de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, representam instrumentos, lembra que a gente falou que são instrumentos? Que, utilizados isolada ou conjuntamente, permitem à administração cumprir suas finalidades. O exercício desses poderes, no entanto, não pode extrapolar o atingimento do interesse público, sob pena de configurar abuso, o que é veementemente rechaçado pela legislação pátria. Sobre o abuso do poder, analise as proposições abaixo. O abuso de poder desdobra-se em duas categorias, quais sejam excesso de poder e desvio de poder. Estudamos isso, né? Então tá certo. Então, se a 1 tá certa, eu elimino a E. Beleza, vamos lá. Vamos ver se dá para responder só o que a gente estudou aqui. O desvio de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites de sua esfera de competência. Isso é desvio de poder ou excesso de poder. No excesso de poder, o agente é competente para A, B. Aí ele vai e exerce C. Ele atua fora dos limites de sua competência. Ele excede. Tá? Falso. O desvio de poder, ele atua dentro dos limites da sua competência. Só que ele faz o quê? Desvia a finalidade. Desvia a finalidade. Ao invés de ser pública, é outra finalidade que não é pública. Ao invés de atender os interesses legítimos do ato, por exemplo, da remoção, ele vai e foge dos interesses do ato, da remoção. Utiliza a remoção para punir, sendo que a remoção não serve para isso, para punir. Então, o desvio de poder, na verdade, ele está conceituando o excesso de poder. Então, se a 2 está errado, eu elimino a B, elimino a D. Elimina D. No caso, a 2 ela é excesso. Excesso de poder. A 2 é excesso de poder. Ocorre quando o agente público atua fora dos limites de sua esfera de competência. A 3. A 3 está errado, porque não só sobrou A e C, né? O excesso de poder... Olha o que ela fez. Ela inverteu, pô. Ela colocou o conceito de excesso na 2 e o conceito de desvio na 3. Olha aqui, ó. O excesso de poder ocorre quando a atuação do agente público, embora dentro de sua competência, contraria a finalidade prevista em lei. Não, é o desvio de poder. Ele é competente, mas ele desvia a finalidade prevista na lei. Beleza? A 3 está falsa também. A 3 está falsa. Aqui, gente, é o seguinte. Se vocês não soubessem, porque a gente não estudou ainda, chutaria, né, entre a A e a C. A questão é o seguinte. Se o cara, ele pratica um ato que ele não tem competência para praticar, a gente vai estudar isso lá em ato administrativo, o Instituto da Convalidação. Olha o seguinte. O cara, ele pratica um ato que ele não tem competência para praticar. O superior dele, por exemplo, que tem competência, o que pode fazer? Pode falar o seguinte, beleza, ele não tinha competência, mas ele atuou de forma correta. O que eu vou fazer? Eu vou convalidar, eu vou ratificar. Tipo assim, se fosse eu que estivesse atuando, eu ia agir da mesma maneira. Eu ratifico o ato dele. No excesso de poder, isso é possível. Isso é possível. A gente vai estudar isso melhor lá em ato administrativo e convalidação. Mas já fica na mente. No excesso de poder, isso é possível. O superior hierárquico lá, ele pode convalidar, pode ratificar. Agora pensa comigo. Como que você vai convalidar? Como que você vai sanar alguma coisa que foi feita com interesse privado? O cara estava visando interesse privado. Um interesse que não era público, pô. Como que você vai convalidar isso?
Não tem como. Não tem como você convalidar uma coisa, tornar válida algo que já nasceu completamente errado, que tinha que atender o interesse público. Como que você vai convalidar a remoção do cara? Falar assim, não, ele tinha que ser removido mesmo, se a remoção foi para punir o cara. Como que você vai convalidar alguma coisa que, ao invés de atingir o interesse público, o cara buscou o interesse privado? Não tem como convalidar. Por isso que a 4 fala assim, ó, os atos praticados com desvio de poder, tá vendo? Que foge do interesse público, serão sempre nulos. Tá certo. A gente fica com medo de marcar certo algo que fala sempre, apenas, somente. Mas aqui tá certo, pô. Tá certo, porque sim, são sempre nulos. Não tem como convalidar alguma coisa que é de interesse privado, que deveria ser interesse público. E aqui, ó, assim, os atos praticados com excesso de poder, em regra, poderão ser convalidados. A gente vai estudar melhor o Instituto da Convalidação lá em ato administrativo. Mas pelo exemplo que eu passei para vocês, dá para sacar a diferença aqui, tá? Então, ó, os atos administrativos com excesso de poder, em regra, poderão ser convalidados. Alternativa correta, letra C de casa. C de casa. Podemos ir para a questão número 2? Certinho aqui? Ratificar. Tornar legítimo algo que estava errado. Ele vai e convalida, ratifica. Assina embaixo. 2. A convalidação é disposição que acontece no lado. Também. Mas não só. Vamos lá. 2. A administração pública é amparada por determinados poderes estabelecidos na legislação que visam a condução de suas ações. Assinale a alternativa que condiz com o poder, olha aqui, ele quer agora o poder regulamentar. Vamos lá, então. Poder regulamentar, hein? Prerrogativa para aplicar sanções àqueles que, submetidos à disciplina interna da administração, cometem infrações. Que poder é esse, gente? Poder disciplinar. B. Prerrogativa de condicionar e restringir o exercício de atividades privadas. A gente não estudou ainda, mas é o poder de polícia. Poder de polícia, tá? A gente vai estudar daqui a pouquinho o poder de polícia. Relação de coordenação e subordinação que se estabelece nas organizações administrativas. Falou em subordinação, vocês vão lembrar de qual poder? Poder hierárquico, isso aí. D. Poder inerente ao chefe do executivo para editar decretos. E aí? Regulamentar. É esse aqui. Poder regulamentar. Letra D. Letra D. 3. A empresa Alfa celebrou o contrato com a administração pública municipal para a construção de um estádio de futebol, garantindo que a obra seria concluída em 6 meses. Passado esse período, não existem indícios de que a obra começará, e o local em que seria o estádio se encontra abandonado. Ciente dessa situação, o gestor do contrato aplica multa. Mas perceba aqui, tem um contrato. A empresa está vinculada, de alguma forma, com a administração. Ela vai e aplica multa contratual na empresa Alfa e determina o imediato cumprimento da obrigação sobre as penalidades legais. Acerca desse tema, o poder administrativo que autoriza a administração a aplicar penalidades aos contratantes privados é... Todo mundo concorda que é o poder disciplinar, gente? Alguma dúvida aqui? Poder disciplinar, que é aplicado tanto aos servidores quanto aos particulares que têm algum vínculo com a administração. Inventou. Inventa. Tirou da cabeça dela. 4.
Leia o caso hipotético abaixo e assinale a alternativa correta. Maria Cristina, servidora pública do município Alfa, faltou injustificadamente por mais de 30 dias, o que acabou acarretando abandono de cargo. Nesse contexto, com base no Estatuto dos Servidores do município Alfa, foi-lhe imposta a pena de demissão do serviço público. E aí, qual o poder? Disciplinar, pô. Disciplinar. Poder disciplinar. Quando a lei estabelece que a administração deve agir de uma determinada forma, olha aqui, ó. A administração deve agir de uma determinada forma diante de requisitos específicos. O poder da administração é considerado, ela tem que agir de uma determinada forma. Existem requisitos específicos para ela agir, atuar. Ela tem liberdade aqui? Não. Que poder é esse? Vinculado, pô. Poder vinculado. Pois a lei define precisamente como a administração deve agir e o particular tem o direito de exigir a ação prevista. Se o particular cumpre os requisitos lá do ato, tudo certinho, ele tem o direito de exigir. É o caso da licença para dirigir, licença para construir, aposentadoria. 6. Analise o caso hipotético abaixo. Deuclides, servidor público municipal, está lotado no departamento de engenharia do município Alfa, sendo responsável pela análise dos pedidos relativos às licenças para construção. Maria, uma cidadã local, solicita a aprovação para a edificação de um prédio residencial de 7 pavimentos. Contudo, ao analisar o projeto apresentado por Maria, Deuclides constatou que o mesmo não preenche os requisitos obrigatórios estabelecidos no Código de Obras Municipal para a concessão da licença pretendida. Licença é um ato vinculado. Então vamos lá. Deuclides fez o quê? Ele constatou que o pedido dela não preenche os requisitos do Código de Obras Municipal, que ela não tem direito à licença. Então vamos lá. Com base nos poderes da administração pública, assinale a alternativa correta. Deuclides, com base no poder discricionário? Não, pô. Não. Deuclides, com base no poder disciplinar? Tem alguma vinculação aqui? Ela é servidora? Ela tem algum contrato com a administração? Deuclides, com base no poder hierárquico? Uma coisa, ela tem alguma relação de subordinação aqui com a administração? Deuclides, com base no poder vinculado, deverá negar a concessão da licença, uma vez que Maria não cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Código de Obras. Letra D. Os poderes administrativos são as prerrogativas que a administração pública possui para exercer suas funções com eficiência e alcançar o interesse público. Dentre os poderes de que dispõe a administração pública, encontra-se o poder hierárquico. Sobre o assunto, assinale a alternativa às assertivas abaixo. Então, ele quer saber sobre o poder hierárquico. Aí, deu 3 exemplos aqui e pergunta: configura a manifestação do poder hierárquico o constante nas assertivas, e aí? Poder hierárquico tem avocação de competência? Tem. O poder hierárquico tem controle finalístico exercido pelo poder público sobre uma de suas autarquias? Boa, gente. Isso aí. Tem hierarquia entre administração direta e indireta? Não. O que tem é controle finalístico, tutela, supervisão. Qual o mnemônico? Hã? Entra também. Sim, mas aqui essa 2 você marca errado porque não tem hierarquia entre a direta e a indireta.
Tem delegação de competência no poder hierárquico? Tem. Tem avocação, tem delegação, tem cumprimento de ordens. Perfeito. Então, 1 e 3. Letra A. O Estado, aí ó, Prefeitura de Piúma. O Estado, para tornar possível a concretização do interesse público, utiliza-se de prerrogativas e poderes que não são conferidos aos particulares, supremacia do interesse público, dada a natureza e a finalidade das atividades públicas. Contudo, o uso desses poderes e prerrogativas deve estar dentro dos limites da legalidade e sempre em busca do benefício da coletividade. Quando isso não ocorre, há o abuso de poder. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Gente, na prova grifa. Correta, incorreta. Porque o apressadinho vai lá, não lê incorreta, aí, pô, tá certo, marcou, aí passa. Perdeu. Vamos lá. Letra A. O desvio de poder ocorre quando o agente público, embora atuando dentro de sua competência, realiza o ato com finalidade diversa daquela prevista pela legislação. Certo, pô, certo. Desvio de poder. O abuso de poder pode ser dividido em duas espécies, quais sejam excesso de poder, desvio de poder. Perfeito também. Os atos administrativos praticados com abuso de poder não estão sujeitos ao controle judicial. Apesar de eu não falar isso, o que vocês acham aqui? Erradíssimo, pô! Como que alguma coisa não pode ser sujeita ao controle judicial? Tudo no Brasil é sujeito ao controle judicial, gente. Tudo. Tudo. E decorre da própria Constituição. A Constituição fala que a inafastabilidade da jurisdição, a gente tem direito de socorrer ao Poder Judiciário em qualquer situação, diante de uma ameaça de direito ou de uma violação de um direito nosso. Então, a letra C, o gabarito. No excesso de poder, o agente público extrapola os limites de sua competência, atuando além do que lhe é permitido por lei. A lei permite a ele fazer A, B. Ele vai e faz C. Então, letra C, o gabarito. 9. Os poderes administrativos nada mais são do que instrumentos disponibilizados ao Estado e necessária persecução do interesse coletivo. Entretanto, em algumas situações, o agente público pode abusar do poder que lhe é concedido, o que causa a ilegalidade do ato praticado. Sobre abuso de poder, assinale a alternativa abaixo. Já vimos essa 1 aqui já, né? Repetiu. O abuso, mas é outra questão. Piúma, O abuso de poder é dividido em duas espécies, excesso de poder e desvio de poder. Certo, já viu isso aqui já. No excesso de poder, a autoridade pública exorbita, extrapola a competência que lhe foi atribuída. Certo também. No desvio de poder, embora possua competência para a edição do ato, visa atingir finalidade diversa daquela prevista em lei. Certo também, repetiu a questão, né? Torcer para acontecer isso, né? Na nossa prova. O poder administrativo e hierárquico é exercido com base na distribuição de poderes entre agentes públicos. Qual das alternativas a seguir representa corretamente uma das atividades desse poder? Olha o que eu falei com vocês aqui, na aula, agora há pouco eu falei com vocês. Qual é o poder que aplica sanção? Aplica penalidade a um servidor ou uma pessoa contratada? É o poder disciplinar. Disciplinar. Que decorre do poder hierárquico. Porque aqui, ó, ela está perguntando sobre o poder hierárquico. Vamos lá. Controle de atividades de outros poderes. Tipo, o legislativo controlar o judiciário. Não tem nada a ver com o poder hierárquico, não tem hierarquia entre os poderes. Subordinação de um órgão a outro dentro de diferentes pessoas jurídicas. Tem hierarquia? De diferentes... Não tem, pô, não tem hierarquia. Olha D. Criação de leis que regulamentam a atuação de todos os poderes da República.
criação de leis é poder hierárquico? Não. Agora, C, aplicação de sanções aos subordinados em caso de descumprimento de ordens legais. A aplicação de sanção é sim poder disciplinar, tá? Mas decorre do poder hierárquico. Então não está errada a C também. Ela está certa. Por quê? Decorre indiretamente do poder hierárquico. Beleza? Alguma dúvida aqui?